Muitos artigos foram escritos sobre a nova ordem mundial, na qual os especialistas estudam a questão do que acontecerá depois que a ameaça do Covid-19 diminuir. Esses especialistas adotam uma série de pontos de vista diferentes. Os humanitários atribuem a culpa às ações dos seres humanos. Os realistas elaboram a questão a partir de visões orientadas ao poder, e os liberais a examinam no quadro de uma resposta colaborativa. Em essência, poderia haver somente duas direções que o mundo pós-coronavírus poderia tomar. A primeira é que poderia haver mais cooperação entre as nações e um aumento na globalização. E a segunda é que as nações poderiam se isolar do mundo e olhar somente para dentro. Em relação à ordem internacional, o status atual consiste em 4 polos, sendo os Estados Unidos a potência suprema até o momento, seguidos pela China, cujo poder está aumentando, e a Rússia, que ainda tem influência e está interessada em ressuscitar o seu antigo poder perdido. E, finalmente, vamos falar da União Europeia, com sua influência notável. Agora vamos examinar os 2 cenários possíveis do que poderia acontecer após a crise de Covid-19. Um cenário é que as nações entram em recessão e entram em colapso financeiro. Enquanto isso, os Estados Unidos fazem de tudo para proteger o seu domínio sobre os outros países, enquanto a China ainda se move para ser uma superpotência. A Rússia também entraria em um mundo pós-pandemia de uma forma mais diferente e mais estratégica, enquanto a União Europeia ainda está presente com menos membros, é claro, com a reputação quebrada, mas de uma forma muito mais influente do que antes. O segundo cenário pressupõe que os Estados Unidos entrem em colapso e a China assuma o controle como a potência suprema mundial. A competição entre a China e a Rússia aumentaria, mas de uma maneira mais amistosa. Mas a China não se tornará uma sociedade tão transparente ou aberta como os Estados Unidos. Ser uma potência suprema, a única potência suprema mundial, traz muitas vantagens e alguns perigos também. Uma potencial hegemonia global chinesa poderia nos trazer aí uma série de erros, inclusive que os Estados Unidos cometeram no passado, como aquelas que vimos na ocupação do Iraque, Afeganistão, Vietnã e assim por diante. Não que algumas ações não tenham sido necessárias, mas a forma como isso foi conduzido, talvez os Estados Unidos não agiria da mesma forma nos dias de hoje. Agora veja, recentemente foi noticiado que um navio de pesquisa chinês estava operando na Malásia e na zona econômica exclusiva de Brunei, sem permissão. Pode-se dizer que não se trata de ser uma potência americana ou chinesa, mas são as vantagens oferecidas por se posicionar à frente do mundo. O equilíbrio entre os interesses é bastante obscuro nesse cenário pós-coronavírus. Uma vez controlada a disseminação do Covid-19, teremos que decidir praticamente o futuro do mundo. Existe sim a possibilidade de que as nações se isolem e se concentrem em suas próprias produções internas, com pouca ou nenhuma colaboração externa. Nesse caso, podemos encontrar o novo mundo em uma situação mais precária do que se o vírus ainda estivesse se espalhando. Isso se deve ao fato de que, pelo menos por enquanto, o vírus pressionou por um senso de solidariedade entre as nações. Se houvesse um foco no comportamento do Estado egoísta mais tarde, isso criaria um novo mundo dividido. Como resultado, os países se veriam como inimigos e a competição geopolítica seria muito pior. Também houve alegações de que os americanos perderam a confiança na globalização e no comércio internacional. Não só os norte-americanos, mas em vários outros lugares do mundo também. Para muitos especialistas, essa é uma suposição, podemos dizer, de certa forma falsa, uma vez que foram os Estados Unidos e a União Europeia que foram os pioneiros nisso. As decisões do presidente Donald Trump não são de tudo e de todos, e outros países não serão propensos a aceitar suas instruções. Ainda é cedo para dizer que os norte-americanos e os europeus perderam a esperança nesses 2 paradigmas fundamentais. No entanto, ao mesmo tempo, há um gosto palpável de derrota vindo de todos os continentes. A verdade
é que os países que estão criticando a ONU não desejam exatamente o fim da ONU, mas querem que a ONU faça o que precisa ser feito, que ela faça o seu trabalho e que não, de certa forma, proteja os crimes cometidos contra a humanidade em ditaduras, por exemplo. A realidade da situação que enfrentamos agora é que o Ocidente criou um gigante e um rival na China. Por suas próprias mãos, o Ocidente permitiu que suas maiores empresas se realocassem e começassem a fabricar somente na China. Isso, por sua vez, abriu caminho para os chineses aprenderem ou, de certa forma, roubarem a tecnologia desenvolvida pelo Ocidente. Não que a China não tenha capacidade de desenvolver tecnologias maravilhosas e promissoras, mas Donald Trump, por exemplo, acusa a China de roubo de propriedade intelectual, por exemplo. Os países e seus governos estão cientes de que alguns setores devem ser capazes de abastecer o mercado interno, sem depender de influência do exterior. No mundo de hoje, crises biológicas e psicológicas não são mais uma ficção, não é mais coisa de cinema ou de séries da Netflix. A ameaça deste vírus vai além das fronteiras nacionais, é uma ameaça global. Nesse sentido, é importante que se haja sim uma união entre os países e algumas instituições como a ONU, apenas para se discutir o que precisa ser feito para a preservação dos países, agora sem se intrometer de maneira direta em sua governabilidade local, sem afetar a soberania desses países. A mudança mais importante após a pandemia do Covid-19 estaria relacionada à cadeia de suprimentos global. Os países que foram mais colaborativos terão mais públicos altruístas e intelectuais, portanto, esses países poderão manter sua ordem social com poucas perdas. Agora, as nações e sociedades que não responderam às necessidades e demandas do público verão o sofrimento com muitas perdas de vida e com uma economia dilacerada em um mundo pós-coronavírus. A parte mais importante na luta contra o Covid-19 é a capacidade doméstica das nações e seus recursos para proteger a estabilidade interna. Os países que não possuem tais capacidades podem estar à beira da insegurança no mercado interno. Agora vamos voltar um pouco no tempo e para pensar se o que está acontecendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, era algo que imaginaríamos há poucos meses atrás, antes da pandemia começar. Realmente, é difícil imaginar que o estado mais poderoso da Terra, no sentido financeiro e bélico, não pudesse controlar a propagação do Covid-19. E de fato, foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos não conseguiu controlar a propagação e muitas pessoas se contaminaram e morreram. O sistema de saúde norte-americano poderia muito bem entrar em colapso sob o peso da pandemia. Os americanos convidaram médicos de todo o mundo a participar de sua luta contra a Covid-19. O que os recentes acontecimentos nos Estados Unidos mostraram é que ser uma potência política, econômica e militar não significa que o país possa combater essa ameaça por conta própria e ter o sucesso esperado. Além disso, a fraqueza do Estado Social americano foi praticamente exposta. Observe que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos dos Estados Unidos, eles sempre priorizaram a questão econômica e a questão da segurança. A verdade é que o impacto dessa pandemia de coronavírus será maior do que o período seguinte à crise econômica de 2008 e permanecerá como uma verdadeira lição para as próximas décadas. Os Estados Unidos foram acusados de serem egoístas e tardios em responder à pandemia, enquanto a China foi acusada de ocultar informações e a disseminação inicial do vírus. No entanto, isso não desculpa os tremendos ataques xenófobos ao povo chinês. Na verdade, precisamos fazer uma análise crítica da situação, como eu sempre faço aqui no canal, e eu tenho abordado esse assunto há bastante tempo. E em nenhum momento vocês me viram fazer piada ou fazer algum ataque xenófobo contra o povo chinês. Pelo contrário, nós abordamos simplesmente os fatos, e os fatos não podem ser negados. Agora, o que me entristece muito nos comentários é ver pessoas aí xingando a China, dizendo que tem que tacar uma bomba lá na China, não para pensar nos inocentes. Entenda uma coisa, as críticas do mundo não é ao povo chinês em si, mas sim ao Estado que é montado dentro da China.
né, o Partido Comunista Chinês, que está controlando aquela nação. Lembrando que a China é um território muito amplo e as pessoas, apesar de parecer terem liberdade, são, de certa forma, reprimidas em sua liberdade de expressão e só falam alguma coisa quando saem de lá. Então a gente tem que botar esses dois pesos nas balanças, para ficar tudo certinho, 2 pesos e 2 medidas. Mas e aí, em meio a todo esse conflito, o que vai acontecer? Teremos uma nova ordem mundial após o coronavírus? Bom, na verdade, analisando os fatos, podemos dizer que o mundo vai mudar, então, de certa forma, é uma espécie de nova ordem mundial. Agora, se será no sentido escatológico, apocalíptico, como muitos esperam, isso a gente já não pode dizer. Se será dentro de um ponto de vista que é abordado na maioria das teorias da conspiração, podemos dizer que existem ali algumas vertentes, talvez. Agora, analisando os fatos, e se vocês me permitem uma pequena observação, haverá, na verdade, o que sempre teve, uma competição para ver quem vai se sentar no trono dessa nova ordem mundial. Se os Estados Unidos vai continuar, se a China vai tomar o poder, ou se a Rússia vai surpreender a tudo e todos. Não podemos esquecer da Índia, que está crescendo bastante, economicamente falando, é claro que deu uma freada com essa pandemia, etc e tal. A verdade é que o cenário é bastante incerto. O que nós temos são suposições, nós temos especulações. De uma forma ou de outra, o nosso futuro será bastante difícil no cenário geopolítico. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, fala pra gente, você pode ajudar o canal enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos, tá? Fica um convite para você se inscrever, ativar o sininho, mas não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias conferir, tá bom? Porque o YouTube não vai mandar meus vídeos para você. Se você estiver me assistindo pela página, marca seus amigos aí nos comentários para ajudar, compartilha, curte e segue a página. Tem um tutorial aí mostrando nesse momento como é que você faz para seguir e receber todas as notificações da página. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Shalom.